Passar aqui pelo Superchat também, o Peron tá lá de olho. Aqui o Samuel tá dizendo lista de dispensas 2026. Léo Aragão, Jonathan Jesus, o Wallace, Eduardo, Bolassi, Marquinhos e Gabigol. É muita gente, ô Valu? Ou é uma lista de dispensa que você, É que enfim, lista de concorda? dispensas não é feita assim, né? Da Sim, maneira que dispensa. Vamos lá. tirando a parte emocional Vamos lá, da Gabigol coisa. tem contrato, o Wallace tem contrato. Se você quiser dispensar, se o clube Cruzeiro quiser dispensar, tem que negociar, tem que arrumar clubes, a menos que o Cruzeiro fale assim, olha, vamos rasgar o contrato aqui, tá livre para ir. Ainda assim o jogador não vai querer, porque os contratos geralmente têm multa rescisória unilateral, né? O Marquinhos vai se recuperar. O Eduardo, esse é só o Cruzeiro não renovar o contrato. O Léo Aragão tem contrato mais longo também, Ele né? renovou recentemente. Pois é, então assim, cada coisa no seu lugar, entendeu, Léo? Não é tão simples quanto parece, mas vamos observar quais serão os movimentos feitos. Acho que as pessoas no Cruzeiro estão bem atentas. Eu até entendo que o Jardim falou muito mais do jogo de hoje, da questão dos 11 lá contra o Corinthians, para tentar uma última fagulha para alguns reservas desse grupo. Porque eu acho que, tenho certeza que essa altura, nós estamos hoje em dezembro, 7 de dezembro, ele já sabe quem são os 11 e quem são os jogadores hoje que ele pode contar além dos 11. Mas ele tentou criar ainda algo até para valorizar, porque é isso que ele faz, né? O Jardim, para ser justo, mesmo os caras que jogam menos, ele sempre coloca na conta dele. Ele nunca colocou na conta de nenhum jogador. O Wallace não joga porque não se encaixa não joga porque tem outros que estão fazendo a função melhor. Estou dando exemplo do Wallace. Já fez isso com o Gabigol. Então, mesmo assim, eu não diria, nem até discordo do Caio, eu não acho que ele está preocupado. Tá? Acho que ele fez aquilo muito mais para tentar, criar um elemento novo no banco de reservas, porque já tem algum tempo que, além dos 11 que ele conta e sabe que não dá para contar só com os 11, ele já sabe a turma ali que, é só ver, a turma que tem mais entrado, né? E assim, dentro dessa turma, uma resposta ruim do Matheus Henrique, que a gente espera que a próxima vez que aparecer seja melhor, porque ele tinha se tornado uma dessas figuras importantes antes daquela lesão contra o Sport. O Rodrigo André tá falando, Wallace é horrível, meu Deus. E os caras defendem. Você defende o Wallace, o Caio, Fábio? Ah, não. A resposta dele dentro de campo já diz tudo, né? Não vai ser um bom jogo contra o Ceará, um jogo ok contra o Fluminense que vai me fazer mudar de ideia a respeito de um jogador que está aqui durante quase 2 temporadas, né? Chegou no meio do ano passado e infelizmente não correspondeu. Eu não torço de forma alguma para que um investimento do Cruzeiro possa cair por terra. Mas torcer contra o clube, né, Caio? Exato. É torcer contra o clube. É isso. O Wallace eu acho que já deu todas as respostas possíveis a respeito dele se encaixar ou não para o ano que vem. Agora, até indo ao encontro do que o amigo falou, né, de uma lista de dispensa, é bom lembrar que o Cruzeiro já fez aí alguns movimentos pensando em agregar o elenco, né? O Léo Aragão, por exemplo, no ano que vem, por mais que ele permaneça, ele não vai ser um primeiro reserva do Cássio, porque tem o Matheus Cunha para chegar. E a intenção do Cruzeiro era que o Matheus Cunha chegasse no meio da temporada, mas o Flamengo não liberou. É um salto que o Cruzeiro vai ter, claramente. E aí dá para a gente se pensar que em outras posições o Cruzeiro também vai agregar mais valor. Hoje foi uma espécie de laboratório, né? Mas, enfim, agora é pensar para frente a curto prazo. De qualquer forma, eu fico um pouco preocupado pensando já na quarta-feira, porque, por exemplo, o Eduardo é uma espécie de 12º jogador para o Leonardo Jardim. Então, pensar que o Eduardo pode estar entrando em um jogo contra o Corinthians, que vai demandar um nível de exigência muito maior, acaba me preocupando um pouco. O próprio Matheus Henrique, o Wallace, porque boa parte dos caras que começaram hoje são jogadores que estão sendo utilizados com constância pelo Leonardo Jardim ao longo das partidas. E aí, pensar que esses atletas daqui a pouquinho podem estar em campo em um jogo decisivo para o Cruzeiro é algo realmente que me deixa com um certo receio.
O Robson aqui está dizendo, o Rian Guilherme entrou e jogou muito bem. Você falou aí de 12º jogador. Você acha que é um jogador, inclusive, que está se postulando aí para ser um 12º jogador também? Tá apresentando futebol para ter essa confiança de ter um volante que, tecnicamente, tá bem de bola e pode entrar e passar confiança? O ano que eu crio mais expectativa para o Rian é em 2026, mas inegavelmente ele tem um potencial para isso, né? Até penso que o Jardim subutilizou ele em alguns momentos, porque depois daquela boa partida contra o Juventude, e ele já vinha de uma atuação ok contra o Sport, para mim merecia uma sequência. Acabou não entrando contra o Ceará, não entrando contra o Corinthians, não começou o jogo de hoje e entrou ao longo da partida, já na reta final, com o desenho do jogo completamente configurado. Tomara que nessa reta final de ano possa receber mais minutos, mas pelos movimentos do Jardim em torno do Rian, eu acho que é um cara que o torcedor cruzeirense vai ter que criar mais expectativa pensando em 2026. O Igor Lima está dizendo, tendo o Mateuzinho, não tem como Eduardo ser o 12º jogador. Esse Rian Guilherme me agrada, hein? O Lucas Simão, desde aquele outro jogo que o Rian Guilherme entrou, eu achei ele bom de bola. O Júnior Oliveira está falando que Léo Jardim é muito mimizento. Também a Daniela está falando Gabigol, Léo Aragão, Wallace, Bolassi, dificilmente continua no ano que vem. O Léo Aragão, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva, hein, do Leonardo Jardim. A gente está aguardando aqui, já ao vivo, com imagens na Samuca TV, a coletiva do Léo Jardim, a zona mista também, lá na Vila Belmiro. Samuel Venâncio está por lá, já ele vem ao vivo para trazer as entrevistas. O Valu, Léo Aragão, que deve perder esse posto de segundo goleiro, inclusive, para a próxima temporada, né? O Cruzeiro já tem o Matheus Cunha, né? Já Isso. Acertado para o próximo ano, e ele deve ser o segundo goleiro. Eu imagino que seja essa a ideia, né? O Cruzeiro tirou um goleiro que, no momento que ele sai do Flamengo, ele era um goleiro, chegou a ser utilizado em uma espécie de revezamento com o Rossi, mas isso aconteceu mais no ano passado, Caio? Valu, eu me lembro que isso aconteceu mais em 2023, quando o Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil. Agora, de qualquer forma, no ano passado, eu me lembro do Matheus Cunha... Também me lembro. Jogando contra o Palmeiras no Allianz, né? Em um jogo que o Flamengo elimina o Palmeiras e aí na sequência acaba sendo campeão. Goleiro muito mais experimentado que o Léo Aragão, né? Sim, goleiro com mais rodagem. Então ele chega com certeza para ser uma sombra maior ao Cássio, e a gente não podemos perder de vista a possibilidade de continuar desenvolvendo o Otávio, né? Então, talvez até durante a temporada, a gente tem que lembrar que esse planejamento de goleiros aí foi um planejamento também que foi pego pelo Leonardo Jardim. Já estava desenvolvido o Léo Aragão neste momento, mas eu creio que ele vai perder espaço gradativamente, e a gente não pode perder de vista, Léo. O Otávio é um goleiro com muito potencial, tem chances de se transformar em um craque na posição de goleiros, o Otávio. Sobre o Matheus Cunha, você falou aí sobre números, foi buscar aqui nessa temporada, foram 5 jogos que ele participou. E a última atuação dele foi no jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, dia 21 de maio. Então, já, como era de esperar, né, com a própria regularidade do próprio Rossi, o Matheus Cunha não é titular já há um bom tempo. E na temporada passada ele participou de 12 jogos com a camisa do Flamengo. Cruzeiro fazendo algumas movimentações nesse sentido, né? E a gente falava sobre o Rian, mas o Ryan, você também destacou, né, Caio, que hoje deixou uma boa impressão, garoto. Fez a estreia, já era muito pedido, muito solicitado pelo chat, a torcida, querendo ver o Ryan Leles, muito em função do que ele apresentou no Sub-20, com artilharia, inclusive, de campeonato estadual, participando bem como artilheiro também do Brasileiro. E hoje, aquilo que a gente fala assim, mostrou personalidade. Quando um garoto até pega, finaliza, você vê que não se esconde do jogo.
Exatamente, para uma estreia me impressionou ainda mais o que o Ryan fez. Não estou falando aqui que fez um jogo espetacular, mas dentro do contexto dele, acho que foi bem digno e me anima pensando para o ano que vem, para uma disputa de Campeonato Mineiro, talvez eventualmente até na Copa do Brasil ele sendo uma opção em alguns momentos. Eu até cheguei a falar no intervalo que os jogadores que entraram em campo hoje, que são os menos utilizados, eles não tinham direito de serem burocratas em campo, de Pensando abraçarem a na burocracia. Copa do Brasil, por exemplo, né, Isso, Caio? exatamente. Eles não tinham o menor direito disso. Infelizmente, a maior parte parece que acabou abraçando. O Ryan Leles não. Ele entendeu que precisava fazer algo de diferente. Se ele queria aparecer como uma opção para o Jardim na Copa do Brasil, ele precisava chamar a responsabilidade, precisava criar jogadas, se movimentar, e ele fez isso, né? Tanto que quando a gente pensa em 2 gols anulados do Cruzeiro, ele participa de 2. No primeiro tempo em que o Gabi estava impedido, e depois o próprio Ryan estava impedido, e um belo gol, né? Que ele dribla com muita frieza o brasão e faz. Então foi uma aparição interessante. Esse garoto sendo melhor trabalhado, jogando com jogadores de maior qualidade, que entendem melhor o que o Jardim deseja em campo, acho que tem um potencial interessante aí para despontar com uma peça útil ao Leonardo Jardim. E ele foi até titular e o Kenji não. O Kenji, por exemplo, já quase que um veterano de base. Assim. São situações que o ano vai mostrando ali para o Jardim, né, ô Léo? Eu acho que para o ano de 2026, ele agora tem um raio-x completo, mesmo, assim, porque ele vai completar uma temporada, né? Ele vai fechar esse elo aí de terminar, pegar uma temporada quase no começo e iniciar outra, né? Tem um raio-x completo, e é normal, né? Hoje o Ryan fez essa estreia, e aí é o desenvolvimento nos treinos, não quer dizer já que o Ryan esteja pronto para o profissional, a gente torce para que sim. A minha torcida é sempre para que jogadores jovens cheguem ao profissional e lá se mantenham. Daqui a pouco sendo utilizados e daqui a pouco se tornem titulares. Eu quero que a categoria de base do Cruzeiro gere jogadores com a história do Kaique. Eu quero o Cruzeiro, e isso é importante para a gente fortalecer o Cruzeiro cada vez mais na questão de clube formador, na questão de clube com capacidade de jogadores de tirar esportivamente. E se você produz jogadores a produzirem da forma, estou pegando o Kaique, que é o maior expoente hoje da categoria de base do Cruzeiro, daqui a pouco você vai vender esses jogadores. Então, você conseguir tirar do jogador todo o lucro esportivo, financeiro. O meu desejo é que o Cruzeiro forme vários Kaiques, caras com condições, primeiro, de serem úteis, depois que se tornem titulares. E é normal que nesse processo haja uma variação, a gente já viu vários, olha o Fernando hoje que estava no banco, né? Claro que muito dificilmente o Fernando estaria cotado para entrar, mas a gente lembra, quando terminou o ano de 2023, eu vi esse Fernando, ele estava explodindo, como está explodindo hoje, talvez, o Cauã Batistella, mas eu sei que o torcedor, por que não coloca? Gente, é um outro esporte, na verdade, quase um outro esporte, esse salto do sub-20 para o profissional, por uma série de questões, física, tática, competitiva, mas eu torço, Léo, toda vez que tem um jogador que chega da base do sub-20 lá, que ele consiga se estabelecer, vai significar que ele conseguiu pular várias etapas no seu processo de desenvolvimento. Daniel Afonso está dizendo que além do Ryan, o Japa também foi bem hoje no jogo. Você acha, Caio, que o Japa também hoje fez uma partida, não vou falar de destaque, porque é difícil, né, ter um destaque nesse jogo, mas se salvou? Sim, foi até o meu voto, né? Eu votei nele no prêmio Craque BNG, achei que ele fez um jogo... Diga! Eu acho que você votou no Japa, porque o Japa estava cumprindo a função do Christian, eu acho.